Glória a Deus. Você possa acompanhar comigo. 2 Reis 5:1. É um texto já conhecido. Mas o Senhor, Ele quer falar com você essa noite dentro desse tema. Amém? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Amém? Podemos assentar nos seus lugares. Aleluias. Nós lemos um texto aqui falando de um homem muito importante. Naamã era um comandante de um exército e ele tinha estratégia de guerra. Ele sabia como lutar, ele sabia como guerrear, ele não perdia as batalhas, porque ele era muito inteligente. E ele conseguia vencer todos os exércitos que vinham, toda batalha que vinha, ele conseguia derrotar. E a palavra de Deus diz aqui para nós que Naamã era muito querido pelo rei. Ele era respeitado. Era um nome que, quando as pessoas ouviam falar, Naamã está chegando, todo mundo respeitava aquele homem, porque ele era poderoso. Muitos temiam ele, porque pensavam assim, não, ele é forte, né? Vence os exércitos do inimigo. Então, temiam aquele homem, respeitavam aquele homem. Mas um dia, a palavra de Deus diz que Naamã, ele adquiriu uma doença. E essa enfermidade que veio sobre Naamã, não é uma gripe, não é a dor de cabeça, não é uma enfermidade que passa com um analgésico, com um comprimido. Ele estava leproso. E a lepra não tinha cura. A lepra nessa época aqui era como se a pessoa descobrisse que você chegasse na sua casa e você fosse ao médico e viesse o diagnóstico que você está com câncer. E aquele câncer não tem cura, porque já está numa forma avançada. E Naamã, quando ele teve lepra, ele descobriu que ele estava leproso. Eu acredito que ele escondeu de muitas pessoas. E ele usava, né, as suas vestes, ele tampava as feridas, porque a lepra, se você não sabe, é uma ferida que vai comendo aos poucos. A pessoa perde a sensibilidade da pele. E aquela parte vai ficando sem circulação e a pessoa perde parte do corpo. E naquela época, as pessoas que eram leprosas eram jogadas em um vale e ficavam isoladas de todo mundo e não podiam conversar com ninguém e nem misturar com as pessoas. Imagina um homem poderoso como Naamã, um chefe de exército, né? Muito respeitado, de repente, ele estava doente com uma lepra. Uma situação de que, se as pessoas soubessem, ele teria que se afastar do cargo que ele tinha e teria que se isolar e não poderia mais ser o grande e poderoso chefe. Então, aquela doença bateu Naamã por dentro. Ele não falava para as pessoas, mas ele sentia. Ele sabia que ele estava com a doença de morte, porque não tinha cura. Você já se imaginou numa situação dessa? Você é uma pessoa normal que está ali fazendo todas as coisas, de repente você está com uma enfermidade que te leva à morte. E Naamã ficou com aquele sentimento. Eu acredito que o coração dele se entristeceu. Situações assim que às vezes nós passamos, que nós não contamos para ninguém, que guardamos no nosso coração e que sofremos com aquilo. E Naamã, ele estava abatido, e a lepra foi corroendo a pele dele, comendo o rosto. Eu imagino que ele tampava a face, ele tampava o corpo, porque as feridas ficavam abertas. E as feridas, elas vão aumentando no corpo dele. Naamã já estava sofrendo há um tempo com essa enfermidade e não tinha cura. Como ele era poderoso, ele deve ter procurado ajuda a médicos, a muitas pessoas, mas não tinha jeito. Não tem como fazer os médicos curar uma doença que não tem cura. A medicina não tem milagre. Na medicina não existe essa palavra milagre. Existe remédios, tecnologia, fazem estudos, escolhem e descobrem vacinas que combatem a enfermidade. Mas a cura de uma enfermidade é só o nosso Deus que pode dar. A cura de uma situação difícil que você está passando, a mudança dessa situação, o quadro que muda, a situação que muda a nossa vida, é só o Senhor que pode nos dar. E às vezes procuramos recursos em coisas que não vai resolver nossa situação. Eu acredito que Naamã procurou tudo o que ele tinha que fazer.
Assim como aquela mulher que a Bíblia fala que tinha aquela enfermidade do fluxo de sangue, era uma mulher que tinha recursos. E ela gastou tudo que ela tinha, pagando remédios, médicos, e não teve jeito, porque nada pôde curar. E não foi diferente com Naamã. Ele estava doente. Ele estava enfermo. Eu imagino que dentro da casa de Naamã, já não tinha mais aquela alegria. Quando a gente tem uma pessoa dentro de casa enfermo, gente, toda a casa fica doente. Estou mentindo? A pessoa está doente, mas quem está cuidando? Quem está ali com aquela pessoa, vendo aquela pessoa sofrer, sentindo dor? Quem está vendo aquela pessoa ali sofrendo, sofre junto. Sofre junto com aquela pessoa. E talvez sofre até mais, sabe por quê? Quando a pessoa está sentindo uma dor, ela toma um remédio, ela melhora. Mas você que está cuidando e sabe que aquela pessoa está ali com enfermidade, que vai levar ela à morte, você sofre mais do que aquela pessoa. Porque a pessoa dorme e a dor passa, mas você que está acordado, você sente a dor. Eu sei o que é isso, porque eu passei isso na enfermidade do meu filho. Ele dormia e eu sabia que a enfermidade dele não tinha cura, e eu sentia a dor por ele. Então, quem cuida, às vezes, sofre mais do que quem está sendo cuidado. Estou mentindo? É verdade. Então, Naamã estava nessa situação. Na sua família, na sua casa. E continuava ainda ali no seu reinado poderoso. Então, ele era um homem orgulhoso. Sabe aquele orgulho que nos deixa de cabeça alta? Aquele orgulho que ele sabia que era o melhor de todos. Quando ele chegava, eu sou o líder, eu sou o que mata, o que domina, o que ganha as guerras, eu sou o chefe Naamã. Ele era poderoso. Mas quando ele entrava na sua casa e ia para o seu quarto, a realidade dele era outra. Ele estava doente por dentro e por fora. Tanto a sua alma estava doente, como o seu corpo estava doente. Então, ele precisava de uma cura. E não tinha saída. Quem aqui já ficou numa situação muito difícil e olhou para um lado, para o outro e não achou saída? Eu já tive. É muito difícil. E você pensa assim, acabou para mim. Não tem mais jeito. E tem horas que a gente pensa assim, Deus não está nem ouvindo a minha oração mais. Eu não mereço. E a gente se sente derrotado. E se sente no fundo do poço. Mas esse homem, Naamã, ele ouviu falar. Ele ouviu falar de uma serva que foi presa em uma das batalhas e conhecia o rei Eliseu. E Eliseu era um homem que fazia profecias, grandes feitos em nome do Senhor Jesus. E essa serva que foi presa, contou para a esposa de Naamã sobre Eliseu. E ele quis conhecer Eliseu. E ele falou assim, eu vou conhecer este homem Naamã. E quando ele mandou falar com Eliseu para ir até a ele não foi. E ele pensava assim, mas eu sou poderoso, ele vai vir até a mim, vai ser fácil. Se ele tem como me curar, vai ser fácil. Ele chega aqui, e um remédio, eu não sei o que vai ser feito, e ele vai me curar. Só que quando ele deu a ordem, ele não foi até ele, pediu que Naamã fosse até a ele. Então ele foi. E ele pensou assim, vou chegar lá, vai ser tudo muito, muito fácil. Como eu sou poderoso, ele vai me receber, né? Vai ficar todo alegre em me receber e vai vir até a mim. Só que foi diferente. Eliseu não foi até Naamã. Ele mandou um servo ir até a ele. Imagina você ir na casa de uma pessoa, você é uma pessoa importante e aquela pessoa nem te recebe. Manda um empregado te atender e te dar um recado. Só assim ele já sentiu. Como assim? Eu sou tão poderoso e vem um empregado me dar um recado? E o recado foi este. Que ele teria
que tirar suas vestes importantes, aquelas vestes caras que ele usava, tampando toda a sua enfermidade, e teria que ir andando, passando pela cidade, e ir até um certo lugar que tinha um rio. Quantos aqui conhecem o Rio Arrudas? O famoso Rio Arrudas. Quando a gente fala do Rio Arrudas, a gente faz assim, ó, porque tem um mau cheiro terrível. Aquele rio ali é cheio de lixo, podridão. Ninguém quer entrar naquele rio. E a ordem aquele dia era para que Naamã fosse naquele Rio Jordão. E ali ele desse 7 mergulhos naquela água podre. Imagina o que aconteceu com este homem. E agora era a vida dele e a sua fé. Só faz sacrifícios aquele que tem fé. Você não vai sacrificar a sua vida se você não acreditar. Você não vai vir aqui na igreja durante 4 sextas-feiras fazer uma campanha, uma corrente, se você não acreditar que o Senhor vai te curar. Se você duvidar, você não vai vir. Mas você vem porque você tem esperança naquele que te criou. Porque você sabe que a esperança está no Senhor. E Naamã foi dado a ele essa ordem. Vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele voltou para sua casa. Eu imagino como que foi a batalha de Naamã com o seu interior. É o orgulho, a grandeza, o poder, se humilhar. Porque quando você tem que colocar a sua cara diante dos seus inimigos, ou diante das pessoas, e você tem que se humilhar, é muito difícil. Você tirar a sua máscara diante das pessoas é muito difícil. É muito difícil para a gente, às vezes, tirar, o que tampa a nossa face e que mostra as feridas da nossa alma, é muito difícil diante das pessoas. E muitas vezes nós andamos com a nossa cabeça coberta. Andamos com o nosso corpo coberto, porque se tirar a máscara é uma vergonha. E Naamã tinha esse medo, que ele sabia que no dia que ele tirasse aquela roupa que tampava o corpo dele, ia mostrar as feridas da alma dele. Então a nossa vida também tem feridas. Nós também temos coisas no nosso coração que precisamos às vezes tirar o que tampa para a gente mostrar diante do Senhor como está. E diante das pessoas, a gente abriu o nosso coração para que a gente vença o orgulho e chegue até a Deus. E Naamã, ele começou a dar os passos que ele tinha que dar. Ele teve que romper 7 passos para ser curado. O primeiro passo que ele seguiu foi de renúncia. Ele teve que renunciar àquele reinado, porque ele era rei. Ele teve que renunciar àquele lugar de poder, como ele era o poderoso. Ele não ia fazer isso de descer ali naquele rio podre e mergulhar. Mas ele tinha que renunciar àquela posição de rei, tirar aquela capa dele e jogar e colocar para fora o que envergonhava ele, que era essa doença que o matava. E às vezes nós temos que escolher: ou eu vou continuar no meu pecado, ou eu vou continuar no meu erro, ou eu vou continuar com a minha vida pela metade diante de Deus, ou eu vou me entregar diante dele e tirar a minha máscara e servir ao Senhor. Era a decisão que ele tinha que tomar. Ou ele ia desistir e continuar escondendo o que ele era e ficar ali naquela posição poderosa que ele tinha e morrer. Irmãos, muitas pessoas estão morrendo. Só essa semana eu conheci umas 5 mulheres que estão morrendo com depressão, que estão sofrendo e morrendo, tomando medicamentos fortíssimos com depressão e não tem mais alegria de viver, não tem mais prazer na vida, não tem alegria com a família. Estão como Naamã, tampando o rosto, entrando num quarto, fechando a porta e querendo morrer. Elas precisam ouvir que Jesus, Ele é a cura, que Jesus, Ele é o remédio,
Mas é necessário que a pessoa se levante e que ela dê o passo. Se Naamã fosse para casa, entrasse no quarto, fechasse a porta e falasse assim: eu não vou fazer isso porque eu sou muito poderoso, nada ia acontecer na vida dele. Mas quando ele foi, levantou a cabeça, renunciou, e ele teve fé na palavra que Eliseu falou para ele. Ele acreditou. Quando ele recebeu a ordem daquele profeta, ele falou na vida dele como profeta de Deus. 7 mergulhos. Não era 1, não era 2, não era 3, era 7. Talvez você dá um passo em direção a Deus e as coisas dão errado, você dá 10 passos para trás e desiste de seguir esse Deus. Talvez você vai no segundo passo, deu errado, você recua na presença de Deus. Mas é andar, todos os dias, todo momento na presença de Deus. Não é só quando você está na igreja, mas é no seu trabalho, é lá na sua escola, é onde você estiver, é na rua, onde você estiver, é andando passo a passo com o Senhor. É o tempo todo andando ao lado do Senhor. E Naamã, ele teve que ter fé, porque se ele não acreditasse, ele não iria. Você vai fazer uma coisa que você não acredita? Você só vai fazer aquilo que você acredita que vai dar certo. O que você não acredita, você não faz. Mas se você acredita, você vai. Naamã, ele teve que ter dedicação, porque ele sabia que uma só vez não ia adiantar. Dedicação é você caminhar sem ter cansaço, sem desistir no caminho. Já passamos por experiências aqui na igreja de campanhas, em que a igreja começa lotada, que não tem nem lugar para sentar. Quando termina o último elo da corrente, você pode olhar que tem bancos vazios. Então tem pessoas que não dedicam, que não acreditam, que não renunciam. Quando você fizer um compromisso com Deus, você cumpra ele. Porque senão você não vai ver o resultado. Então ele teve que ter dedicação, ele teve que ter obediência. Como é difícil as pessoas hoje obedecer à voz de Deus. Deus fala a pessoa não quer saber. Isso não pode. A palavra de Deus é cheia de coisas que nos ensina o caminho. Mas o mundo hoje não está seguindo o caminho do Senhor Jesus. O mundo está cheirando mal. O mundo está perdido. Mas aqueles que conhecem a voz do Mestre, eles seguem a voz do Mestre. Então, a pessoa tem que obedecer. Humildade. Aquele homem arrogante, a única coisa que ele tinha que ter ali agora era humildade. Eu preciso. É você chegar e falar com o Senhor: Deus, eu preciso hoje de um milagre. Eu preciso de uma cura. É rasgar o seu coração sem esconder nada diante de Deus. Porque Ele esquadrilha o seu coração. Ele sabe o que está aí dentro do seu coração. Não tem nada na sua vida que o Senhor não conhece. Mas Ele precisa que você fale com Ele assim: ó, Pai, eu quero. Ele não vai invadir a sua vida. Ele não vai entrar de qualquer jeito na sua vida. O Senhor, Ele vai bater no seu coração. E vai pedir licença. Se você abrir o seu coração, o que a palavra de Deus diz? Que Ele entra e Ele faz morada no seu coração. E Ele quer fazer morada no seu coração. Então você tem que ter essa humildade. Tem que ter compromisso com o Senhor. Não é hoje eu posso, amanhã eu não posso. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu consigo, não. Você tem que ter compromisso primeiro com Deus. Compromisso com Ele. Você não tem que ter compromisso comigo, com o pastor Ricardo, com a pastora Ercília. Você tem que ter compromisso com Deus. Você não vem na igreja por minha causa, nem por causa da pastora Ercília, nem por causa do pastor Ricardo. Você vem na igreja porque Deus está aqui. Porque é Ele que é adorado. É Ele que é glorificado neste lugar. Se algum dia o pastor mudar, a gente continua, porque Jesus, Ele continua aqui. Não existe isso. Trocou o pastor, sai uma meia dúzia de pessoas da igreja. Então está na igreja por causa de pastor, não está na igreja por causa de Jesus.
Então, o compromisso da gente é com Deus. Você está aqui nesse culto essa noite porque você tem compromisso com Deus. Você não tem compromisso com o homem. E se você tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com você. E a palavra dele cumpre na nossa vida. Amém? Tem que ter perdão e tem que ter paz. Naamã teve que perdoar para que ele para que ele consiga paz. Então, Naamã, quando ele deu esses 7 passos em direção às coisas de Deus, as coisas foram acontecendo. Ele saiu da sua casa, tirou as suas vestes, e ele foi, a primeira vez, e mergulhou no rio. Aquela água cheirando mal. Pensa que foi fácil? Foi difícil para ele. E todo mundo olhando para ele, o que ele está fazendo? O que está acontecendo? E na hora que ele tirou, as pessoas viram que ele estava leproso. Ele estava com hanseníase e ele não tinha cura. E ele foi calado, entrou naquele rio. Quando ele saiu, ele olhou para ele. Estava da mesma forma que ele entrou. Quantas vezes você entrou aqui na igreja? Quando você saiu lá fora, talvez aconteceu coisas até pior do que tinha acontecido. E você voltou de novo. E você continuou a caminhar. Eu imagino que depois que ele entrou naquela água suja, você está com a ferida, você entra numa água suja, o que vai acontecer? A ferida vai piorar, gente. Bactéria, sujeira. Ele deve ter sentido dor. Voltou para casa, cabisbaixo. E eu imagino na mente, no coração dele, como que ele estava por dentro. Quantas vezes você sai da igreja e volta para casa e as lágrimas continuam descendo no seu coração, mas o Senhor está te contemplando. O Senhor está te limpando, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que Naamã continuou ainda com as suas feridas no corpo e aquelas feridas no rosto que sangravam, que estavam horríveis, porque ele tinha que ser curado por dentro e depois que ele ia ser curado lá fora. Por isso que ele mergulhou uma vez e aqui fora continuou as feridas. Ele foi de novo e as feridas continuou. Ele foi a 3ª vez, ele foi a 4ª, ele foi a 5ª e na 6ª, na 7ª vez, ele saiu limpo e curado, porque o Senhor curou ele de dentro para fora. O Senhor curou as suas feridas, o Senhor limpou a sua alma e ele se tornou um novo homem. E ele reconheceu a grandeza de Deus. Então é assim a nossa vida. Ser curados de dentro para fora. Por isso que talvez a sua bênção demore a chegar. Talvez você fica 2, 3, 4 dias pedindo, um mês, um ano, e não chegou, porque Deus está tratando com o seu coração. Deus não vai te dar uma bênção com um coração cheio de ódio, cheio de rancor, um coração que não perdoa, um coração que não adora, um coração que não tem arrependimento, um coração cheio de orgulho. Então Deus ele tem que curar a sua alma. Por isso que Ele trabalha na sua vida todos os dias. Por isso que você tem que mergulhar todos os dias. E você tem que ir até o dia que o Senhor falar, já basta, basta. E esse mesmo Deus que curou Naamã, Ele está aqui essa noite. Ele continua curando, Ele continua operando. E Ele sonda e conhece os nossos corações. Eu quero que você coloque-se de pé no seu lugar. Aliás, eu quero que você dê o primeiro passo e venha aqui à frente no altar. Assim como Naamã, ele caminhou em direção àquele rio, na esperança da cura. O Senhor, Ele tem um milagre para fazer na sua vida. E qual a área do seu coração o Senhor quer lavar essa noite? Qual área que você precisa que o Senhor comece a trabalhar na sua vida? Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer transformar a sua vida. E a transformação, ela começa dentro do seu coração. Então feche os teus olhos. E mais uma vez coloque a mão na altura do seu coração. Porque o Senhor, Ele vai colocar a mão dEle nas suas mãos e vai começar a sondar o teu coração essa noite. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Essa noite começa a abrir mão de tudo que sou, só pra seguir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra adorar, só pra te adorar. Aleluia, Jesus, aleluia. Senhor, fala com o Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluias. Só aqueles que querem ser limpos essa noite, só aqueles que querem ser transformados essa noite, você vai levantar suas mãos em direção ao Pai. Aleluias. E que você possa mergulhar essa noite nesse rio. E que o Senhor possa começar a transformar a sua vida essa noite, de dentro para fora. Aleluia, Senhor, aleluia.